Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, meus amores, na conversa de ontem, o Nicásio tá fazendo de tudo para o grupo inteiro votar no Cris. Por quê? À noite, ele tinha ouvido uma conversa entre o Cris e a Paula, falando sobre votos e tal. Vocês vão ver o quanto o Nicásio é venenoso. Ele tentando fazer com que todo o grupo votasse no Cris e subiu pro quarto para conversar com a Kay e o Gustavo, e já para fazer a cabeça deles, também para colocar o Cris nesse paredão. Porque ele disse que ouviu as conversas do Cris, né? Que o Cris está sendo traíra com o grupo. E é, tá tudo aqui para vocês ouvirem, pessoal. Toda a conversa deles. O Nicásio é mesmo uma cobra. E as plantas, quem diria, a Marvila e a Sara, estão colocando as manguinhas de fora. Elas também estavam ali na conversa e descendo a lenha no Cris, falando mal dele. E quando ele chega para esclarecer tudo, que ele vai logo falando direto na cara do Nicásio, ele fica caladinho. Tá aí para vocês ouvirem. Ouvem todo o áudio e deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acharam de toda essa trairagem aí de ambos os lados, né? Mas o Cris foi sincero. Vamos lembrar, ele foi bem sincero aí com eles, porque ele tá ficando cansado do pessoal desconfiar dele o tempo todo. Porque quer primeiro conversar com ele, mas acho que conversar com ele é dar tempo para ele fazer artimanhas e se sair de novo e dar desculpa. Sempre consegue, sabe? Eu já disse, sempre. E eu já sei. Porque a gente não age. A gente aperta mais um pouco, ele vem com ignorância. Ah, gente, isso e aquilo, pá. Porque a gente não age. Com gente sorrateira, você tem que agir. Agir. Não tem que falar, você tem que agir. Por isso que eu concordo com ela. Eu tava hoje nessa vibe. Foda-se. Bora fazer assim, bora se mexer, bora fazer acontecer. Mas a gente joga em grupo, não joga em grupo. Mas a gente joga em grupo. Já falei com a Kay e com o Cowboy, eles concordam. Só que eles falam assim, gente, eu não quero, os dois falaram isso, eu não quero votar nele sem antes conversar com ele. Claro, isso aí. Né? Eu acho que a gente tem que fazer. Mas, até, tipo, a questão, a Sarah tava falando isso comigo, até a questão dele com o Cowboy, tipo, várias vezes ele falando, tipo, era pra ser meu. Olha aí. Lá que é? Bicha, o que foi? Bicha. Ele falando com o Cowboy, tipo, quando o Cowboy ganhou, era pra ser meu, e que não sei o que lá. O que é meu? Era pra ser meu. Ah, tá. Caralho, quem falou isso hoje? E ele fica naquela sala. Sai na live também. Silêncio. Tipo, pô, ele querendo tudo tomar uma parada pra ele. Tomar live pra ele, né? Isso, cheiradeira, mano. Olha isso. Quem tá comigo tem que celebrar minha vitória, mano. Mas escuta essa. Eu tenho certeza. Bicha, parece a Kay falando. A Kay falou certeza. Tudo era, eu quase que fui eu. Quase que fui eu. Meu irmão, tem que celebrar a vitória, meu irmão. Isso tem tudo junto, minha cabeça tá perdida. Não porque eu tava me sentindo assim. A diferença é que eu tô pagando uma demissão aqui. E eu tenho que já. É complicado demais, Marvel. Em quê? Ontem ele falando ontem com a Paula sobre votos. O Christian, ele mentiu que não estava falando sobre votos. Ele não se importa com o que eu acho. O Cowboy. Ele não se importa. Ele mentiu. Olha aí, chegou na hora. Chegou na hora. Chegou na hora. Senta aí, garota. Senhora. Que ótimo. E a Paula falando, gesticulando um pouco no quarto. E a gente quer ouvir isso, produção bem justo em vocês. E nós ficamos putos em vocês. Entre vocês falaram tudo que a gente conversou lá. Lindo, porque a gente confirmou mais ainda que vocês estão com a gente. E é isso. Porra, eu tenho essa dúvida, amiga. Então, não tinha. Tô brincando. Mas a gente vai numa câmera e escuta. E as mesmas palavras. E aí, o que tem a ver? Eu acho que não tá fazendo sentido eu estar aqui, entendeu? Ai. Porque eu sinto que cada vez eles estão achando coisa pra falar de mim, entendeu? Mas eu não sei se é do grupo ou se é só aquela pessoa ali, entendeu? Viu, o grupo quer se reunir pra conversar sobre o jogo, né? Porque amanhã já é paredão. Ele, não vamos, porque eu tenho muita coisa pra falar. Então vamos deixar. Aí eu peguei e falei assim, não, então a gente vai se arrumar ali, eu e o Cowboy, porque nós acabamos de acordar, e já vamos lá pra academia. Ele, mas pensando bem, não sei não se eu vou, tá? Porque eu tô cansado. Mesmo pra falar isso. Eu falei, mas tá todo mundo vai conversar sobre o jogo, amanhã é paredão. Mas enquanto tava todo mundo dormindo, eu estava acordado lá com o Black. Ele falou, agora eu vou dormir. Eu falei, mas você não tem coisa pra falar? Só ele que eu tô. Aí, não, mas agora não.
cagando se quer falar uma. E você lembra que no dia que teve a conversa ali, que eu falei aquela só que eu expus ele também não participou. E ele falou que porque ele não queria, ele queria dormir. É assim que ele sempre escorrega. E na minha cabeça, posso falar quando ele falou isso isso... rapidinho? Ele falou assim, vamos ver se ele realmente vai trazer as informações. Hoje de manhã ele teve a chance de trazer essas informações, ele mentiu para o cowboy. Não, ele mentiu. Ele mentiu. Como é que foi, cowboy? Eu falei para o cowboy. Ele tinha me contado a história toda. Eu contei essa Aí história. eu falei assim, eu vou ver se ele vai falar mesmo. Eu cheguei assim, não, você não tem mais nada pra falar, você conversou sobre voto com alguém e tal. Daí ele, não conversei sobre voto sobre ninguém e tal. Eu falei, certeza, mano. E eu já sabendo. E ele falou assim, eu perguntei 2 vezes, falei, certeza, mano, não tem nada pra me falar. Aí não, mano, conversei sobre voto com ninguém e tal. Conversei com o Sapato ontem na festa. Agora eu preciso falar uma coisa. O Black tá sabendo de tudo. Sem problema nenhum. O bom é que ele aprendeu, o resto... gente, amanhã já é paredão, né? Então a gente tem que conversar. O que você tem pra contar aqui? Deixa eu conseguir se ouvir. Cara, vamos começar com a primeira coisa que eu me senti muito incomodado hoje. Já falei com o Fred de manhã. Se a gente tem alguma coisa pra perguntar pra alguém, vem e pergunta pra pessoa. Não fica chegando no grupo e dizendo assim, eu ouvi o Christian falando com não sei quem. Eu ouvi a Sara falando com não sei quem. Vem, fala com a pessoa primeiro e depois a gente explana pro grupo. Porque, óbvio, que eu sempre falei pra vocês, principalmente quando nós estávamos subindo lá no quarto, eu chegava e contava as informações lá, tá? Então, assim, isso me incomodou muito, Fred. Muito, irmão. Tá. Então, assim, com certeza vocês sabem que eu ia falar pra vocês depois, a hora que a gente se encontrasse, tá? O que tava rolando lá era, tava falando assim, o grupo se dividiu deles e eles têm pessoas em comum que votam. Então, 7 pessoas votavam em ti, 3 não. Tem seus alvos preferidos, entende? Tipo uma coisa assim. A mesma coisa aconteceu com o Gabriel também. 6 pessoas votam no Gabriel e 4 não. Era isso que a gente tava fazendo ontem de contas de mão, entendeu? Entendi. Só que, cara, não dá pra ser assim, irmão. Porque senão a gente acaba criando contenda e quem sai por ruim do grupo sou sempre eu. Tá. Entendeu? Então é isso que eu queria falar e que me incomodou. Não, o que eles me passaram foi isso. Eles falaram que eles não votam mais em mim agora e essas 2 situações ali. E não falaram por quê? Do nada mudou? E não votar mais em você? Eles não soube por quê? Daí eu só falei, porque eles se aproximaram um pouco mais de mim, né? Tipo, a Bruna se aproximou mais, a Paula se aproximou mais, o Sapato se aproximou de mim também. Que eu falei pro Sapato na piscina hoje, eu falei, cara, quando ele era líder, a intenção dele era me colocar direto no paredão e não o Black, entendeu? Ele falou, cara, mudou completamente. A gente começou a conversar mais e tal. É isso. É muito quente? Mas as trocas que a gente tem depois faz, somente essa. Desculpa. E eles também estão preocupados em saber qual que é o teu poder, entendeu? Que todo mundo tá achando uma coisa e de repente vai saber nem é. Tá bom. Mas no fim é o quê? Tu não resolveu? Tu vai mudar o voto? Qual é que é? A real eles querem saber o porquê que você falou você não contou pra ele que era coisa de votos. Olha quem? É que eu tinha te perguntado hoje na cama. Falei, você não falou nada de voto com ninguém ontem, você não me contou que tinha conversado com a Paula. Sim. Mas o cara era o básico que eu te falei, o Fred tá no paredão. Eles vão se unir pra botar o Fred no paredão. Isso eu te falei lá. A questão era a intenção. É o quê? Não, a questão era só pra entender a intenção de, tipo, do porquê você não tinha falado pro cowboy quando ele perguntou. Mas, cara, a hora que a gente se reunisse eu ia falar com todo mundo, velho. Eu não tenho pra que estar escondendo as coisas, velho. Mas se vocês não estão confiando em mim, eu não tenho o que fazer, velho. Na boa. Eu não vou ficar me martirizando por causa disso. Se quiserem confiar em mim, confiem. Se não quiser, também. Então, bora começar a reunião partindo do pressuposto, assim, partindo do ponto. A gente tava querendo fazer a reunião hoje devido ao paredão. E aqui falou, quando for te chamar, você falou que ia dormir cedo, mas que tem muita coisa pra falar. Então a gente já colocou mais cedo pra poder você participar, porque se a gente não confiasse, se fosse fazer porradoria, a gente não ia estar fazendo essa reunião de novo. Então a gente pode começar com os seus temas, porque você falou que tem muita coisa pra falar na reunião. A gente começa pelos seus temas. Principalmente isso.
porque eu acho que eu e tu a gente conversou, resolveu. Eu e a Sara a gente ficou resolvendo como se resolveu. Acho que de resto não tem nada mais que isso. E a gente sabe que mais ou menos assim, o Gaga provavelmente vai puxar a Marvel, no caso da situação que vocês tiveram, se for contra o golpe dele, e o Fred viria para casa. É isso que eles estão falando, e isso que é meio que parece, entendeu? E eu fui muito transparente com eles dois e com a maioria do grupo. Quem eu não fui ainda transparente porque não teve tempo. Eu tive algumas conversas com algumas pessoas para também entender como vai ser essa divisão e também conversar, por exemplo, assim, olha, se pá, eu te protejo e você me protege contra a contrapartida, me passa algumas informações também para poder a gente sempre dar um passo adiante. Eu não sei, eu conversei com ela, se acontecesse com ela, aconteceu uma situação parecida com outros jogadores, não o mesmo que aconteceu comigo, com outras pessoas aconteceram isso. A gente estava pensando, seria bom ver se talvez aconteceu também, já que estamos juntos, se aconteceu com outros jogadores, só para poder a gente estar sempre ao mesmo nível de informação. O que eles jogaram no jogo de Discord contra mim? Ele lançou 4 ou 5 nomes que o Cowboy ia falar, e resumindo, nem era quem ele votou. Entendeu? Então eu já sabia que ele ia votar na Tina e não soltei o nome da Tina. Soltei outros nomes aleatórios. Mas ninguém chegou pra você pra poder também oferecer esse tipo de tom. Não. Isso não, comigo pelo menos não teve, entendeu? E só o que eu combinei assim, ó, tipo, se eu tiver na reta, tu avisa. É isso aí, tá? Se eu tiver se for votar em mim, eles me avisam. É isso, entendeu? Fora isso, não tem. Porque, inclusive, quando eu tive essa conversa com essa pessoa que eu tive, eu falei assim, eu quero fazer esse teste de proteção para poder até mesmo ver se eu posso confiar em você. Para mim era como se fosse um teste. Aí eu pensei, como também aconteceu com outras pessoas. Como a Sara também falou do negócio. Que negócio? O quê? De ontem lá, que a gente falou do alface, né? Que falou pra ti. Podia confiar. O alface? Não, o que a gente falou lá em cima? Não, o dia que a gente estava conversando, era sobre a Paula. Paula. Exatamente. Não, é porque também tem a questão de que eu também tenho um pé atrás com a Paula, que eu não sei até onde ela... Ótimo. A informação que foi passada também. Foi, porque o que eu falei foi aquilo que eu tinha comentado com você, de que a Paula chegou pra mim na piscina, que a gente tava conversando, e aí ela falou que a gente tava falando sobre o jogo, ela tinha verbalizado aqui que ela não votava em mim, e eu entendi perguntei pra ela, tá bom, mas o que a gente pode fazer? Eu não sei se eu consigo confiar em você, porque eu não consigo confiar em nenhuma das pessoas, mas a gente pode propor ter a mesma coisa que eu tenho com o Cris, que é a gente confia em informações um com o outro, não fala pro grupo, e a gente consegue construir essa relação. Daí ela até falou do teste que ela fez com você, mas que daí, e aí a única coisa que eu fiquei na dúvida depois, porque ontem eu também estava acordada na hora que vocês estavam conversando, e aí eu também consegui ouvir algumas informações, algumas questões de até que vocês zoaram, que até vocês zoaram, inclusive você fez um teste comigo, e aí eu só fiquei confusa porque o teste envolvia o Cowboy, uma coisa que ele falou em defesa do grupo, no sentido de, tipo, não, ninguém sabia, apenas a Kay. Você tinha lançado aqueles 3 nomes pra Paula, e eu lembrei disso que ela me falou na piscina, do acordo que ela sugeriu pra mim, que eu falei, Paulinha, não sei como as coisas vão fluir, depois nunca mais puxei ela pra falar de jogo, porque eu não concordava com isso dessa maneira. Então foi isso, e aí na hora que eu ouvi isso ontem à noite, e o Fred chegou com as informações, eu falei, cara, vamos perguntar pro Cris de novo, mas a única coisa que eu sei é que eles tinham esse combinado, que ela também sugeriu pra mim, e aí como você disse agora, você também tem um pé atrás com ela, você acha que ela te passa informações falsas, ou você acha que ela não recebe essas informações? Não sei se ela não pega e passa. Não, tá dormindo. Assim, é o que eu te falei, eu deixo bem no ar a situação, entendeu? Ela vem perguntar uma coisa e fala, pode ser isso. Aí tipo assim, o Cowboy não passa quem ele vai votar, tipo, e aí o que a gente combinou o voto do grupo a gente organiza e os outros é individuais, entendeu? É mais ou menos o que eu falo pra eles, assim, pra deixar, mas eu nunca digo, não, a gente vai votar em tal, o programa vai ser tal, entendeu? Pois é, meus amores. E na cozinha o Fred continuou tentando envenenar o Cowboy, mas a Kay querendo convencer, né, que o Cris mentiu, mesmo o Cris falando a verdade na cara dele. E ele continuou. E aí, o Cris fala que toda a conversa do negócio que ele estava conversando sobre votos com a Paula fazendo contagem nos dedos sobre quem vota, quem não vota, 7 votos, 3 não vota. Aí ele foi falar pro Cowboy, dizendo que o Cris estava juntando votos do outro grupo para votar nele, Fredão. Mas a verdade não era essa. Ela estava falando sobre as pessoas que votam na casa e os que não votam no Fred. Não era que ele estava juntando, ela estava falando das pessoas que votam.
Não é que ele tava fazendo isso, era a Paula que tava falando, né? E ele tava ouvindo. Mas o Fred foi falar o contrário pro cowboy, né? Pro cowboy achar que o Chris é que tava juntando voto para tirar um deles lá, o Fredão. E aí colocar o próprio Chris nesse paredão. Era isso que o Fredão queria. Só que a Kay quis ouvir primeiro o Chris. Aí quando o Chris chega e fala tudo na cara do Fredão, ele fica calado. Ele fica só, entendi, entendi. Ele não falou nada porque o que o Chris estava falando era verdade. E quem estava mentindo era ele. E aí o cowboy aqui já sacou qual é a do Fredão. Na verdade, ele quer tirar o dele da reta e colocar o Chris, porque os dois já tiveram um desentendimento, né? Então, e aí com esse negócio dele dizer que o Chris é traíra, ele quer que as pessoas acreditem no que ele tá falando para colocar o Chris no paredão. É isso. E a treta continua, porque ele ainda continua tentando fazer a cabeça dos outros. Esse Nicásio é fogo. É isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para vocês ficarem por dentro de tudo e não perder nada. E até o próximo vídeo.